Olá, como estão vocês? Hoje nós entramos no nosso 10º encontro, referente às discussões de Marx e Engels sobre a questão do trabalho infantil e do trabalho feminino. Na realidade, essa discussão ela se subdivide em 3 pontos, como vocês puderam perceber na leitura apresentada. Um primeiro ponto, uma preocupação muito grande, especialmente centrada no trabalho do Engels, tomando como referência a obra Dialética da Natureza, ao qual se fez uma crítica muito grande à questão das ciências naturais, das ciências exatas, e o entendimento, o que seria o entendimento da história tendo esses pressupostos. Um segundo ponto, uma crítica radical, aí já mais centrado especialmente nas discussões do próprio Marx e também com colaboração do Engels, da discussão sobre a questão do trabalho infantil e do trabalho feminino. E o terceiro ponto, totalmente interligado ao segundo, a retomada da discussão da politecnia que a gente debateu em encontros anteriores. É importante a gente ter claro, quando analisa esses 3 pressupostos, o período histórico que viveram tanto Marx como Engels. Por quê? Porque Marx e Engels eles são, vamos dizer assim, discípulos do iluminismo. É lógico que o iluminismo partindo do pressuposto das diferentes concepções teóricas que dele derivaram, inclusive o marxismo. Quer dizer, essas diferentes concepções, mesmo levando em conta o sólido debate que Marx e Engels fizeram com os liberais, mas tanto o marxismo como o liberalismo, tomando como referência, logicamente, as diferenças epistemológicas existentes entre uma e outra concepção, elas são herdeiras do iluminismo. Por quê? Porque passam por uma discussão da centralidade do homem nas suas ações. A questão era o homem, né? É o que a gente encontra por aí, a discussão do 100% homem. É lógico que quando se analisa, especialmente no campo crítico, a discussão de Marx e Engels, tanto o debate que o Marx e Engels abrem com a esquerda hegeliana contra o debate que se faz com os liberais, as preposições presentes tanto em uma corrente como outra também são entendidas por Marx como metafísicas. Mas, quer dizer, a construção racional dessas concepções implicam em uma crítica profunda ao pensamento religioso oriundo da Idade Média. E isso, especialmente na discussão ali do Engels, que eu acho que é importante vocês perceberem, o Engels, quando ele inicia um debate fazendo uma discussão sobre as 3 categorias de ciências, que seriam as ciências exatas, as ciências biológicas e as ciências das humanidades, o que é posto ali como as ciências da história, né? E a questão que na realidade se tem de fundo ali, especialmente quando se discute a questão da imutabilidade das leis da natureza, eu acho que a questão ela parte muito por aí. Quer dizer, o entendimento da imutabilidade das leis da natureza, elas são duramente criticadas por Engels. E por que isso acontece? Porque o entendimento do Engels sobre a natureza e, consequentemente, ao homem, a ela interligada, é que a sociedade ela é um processo em constante transformação. Quer dizer, essa herança que se tinha de entender em um determinado ponto que a Terra era o centro do universo, como você tem algumas discussões no campo da física que na realidade apontam se o universo se expande ou não. Quer dizer, se o universo é imutável, ele não se expande. Se o universo ele é imutável, ele não se expande. Por sua vez, se o universo ele é mutável, o universo está em constante expansão e consequentemente ao estar em constante expansão, ele também está em transformação. Quer dizer, a categoria transformação, ela é fundamental no entendimento do pensamento tanto de Marx como de Engels. Por quê? Porque ambos entendem a história como primeiro um processo humano
que nada de teológico se tem em torno dela, e ao mesmo tempo, por ser um processo humano, a questão que se põe é o seguinte: olha, a história ela é um processo em constante movimento, a história se movimenta pela contradição, a história se movimenta pelo choque dos contrários. Essa é uma categoria fundamental para entender o pensamento tanto de Marx como de Engels. É por isso que o Engels, na dialética da natureza, ele faz uma crítica tão grande a essa dimensão das teses da imutabilidade da natureza. Por quê? Porque as teses da imutabilidade da natureza, elas têm como pressuposto um entendimento matematizado da sociedade, vamos falar dessa maneira, e de uma certa forma um entendimento biologizado da sociedade, do qual se a folha da árvore é de cor verde, ela sempre será verde, né? E a questão que se põe para esses autores é entender o que, olha, se a história ela se movimenta pela luta de classes, mesmo sendo o homem parte da natureza, um homem, um animal racional construído historicamente, é o conflito e a contradição que faz a própria história andar. E esses são fundamentos, colocando para vocês bem em nível introdutório da primeira parte do texto, que é essencial para se debater as discussões que vêm a seguir, especialmente a problematização, se é que a gente pode fazer assim, ou a crítica que Marx fez, tanto ao trabalho infantil, ao trabalho feminino, e apontando uma alternativa que seria a concepção politécnica, né? Essa é uma discussão que tem que ser feita, penso eu, com muito cuidado. Ela tem que ser muito bem amarrada para não dar a impressão que o Marx defende radicalmente o trabalho infantil, e eu acho que é bom a gente precisar isso no começo, como venda da força de trabalho, né? Pelo contrário, né? O período que Marx e Engels vivem é um período que se entende as crianças como adultos em miniaturas, né? O Engels foi muito feliz em discutir isso, se não me falha a memória aqui no livro, a situação da classe operária na Inglaterra, da classe trabalhadora, me fugiu agora o termo, né? Ao mostrar a situação de precariedade que viviam as crianças, que eram entendidas como adultos em miniatura, trabalhando jornadas de trabalho de 12, 13, 14, 15 horas, dependendo do lugar até mais, né? Era um processo, esse é o mundo que Marx e Engels via. Por quê? Porque estão raciocinando o final do século XIX. Quer dizer, não significa que a exploração, e é importante a gente ter claro que a exploração infantil acabou. Vocês viram os dados lá no texto do Lombardi que eu pedi para vocês lerem, né? A exploração infantil, ela continua, né? Porém, a exploração infantil ela acaba por ganhar uma ênfase maior em países, vamos dizer assim, em condição subordinada, ou em países periféricos com relação aos que estão na periferia do modo de produção capitalista, né? E em cima disso, quer dizer, tanto Marx como Engels debatem alguns pressupostos que eu vejo que é importante a gente analisar, até para entender onde eles querem chegar, né? Porque a gente vai retomar isso durante o texto, mas tem pressupostos, dois pressupostos, entendo eu, que são fundamentais e a gente tem que diferenciar. Um primeiro pressuposto, quer dizer, o Marx era totalmente crítico e não era a favor da venda de trabalho das crianças para donos do meio de produção, ou para as classes sociais ou para a burguesia, né? O Marx fazia uma crítica a essa questão. Porém, a crítica, e é aí que vocês têm que ter um cuidado para fazer a análise. Por quê?
Porque apesar de Marx e Engels fazerem a crítica radical ao trabalho da criança, fazendo, e os dois chegam a fazer correlações de um novo tipo de escravidão, se é que a gente pode dizer assim, tá? Marx e Engels também apostavam, para além disso, a saída para a educação repensada a partir de um repensar, de uma redução da jornada de trabalho para o trabalho infantil. E é aí que começa, que é importante a gente precisar bem esses conceitos. Quer dizer, o que isso significa? Significa que os autores, que eles pensavam uma concepção de escola a partir do cenário de um hecatombe que estava posto na sociedade, um hecatombe cultural, um hecatombe de um baixíssimo, de um alto índice de analfabetismo, que eram os dados que se apresentavam na Europa no período em questão, para entender, né, que todo e qualquer processo educativo para avançar implicaria nos jovens humanos ou nas crianças entenderem a importância do trabalho como forma de mediação com a natureza e como forma de mediação do homem se diferenciar dos animais, se entender em torno dele mesmo, né? É por isso que e isso implicaria no quê? Né? No texto do Lombardi ele é muito feliz em mostrar essa questão, né? Porque mesmo com Marx e Engels defendendo a proposta do que se convencionou denominar como ensino politécnico, ou sobre a discussão da politecnia, que é o que aparecerá um pouco mais à frente, a politecnia ela seria uma bandeira ao qual seria um dos instrumentos para se construir uma espécie de emancipação dos trabalhadores a partir que os trabalhadores tivessem contato com a ciência, juntando o que denominou como saber e o fazer, tentando não mais subdividir o homem. É importante vocês terem claro isso. O Marx e o Engels em nenhum momento estão defendendo uma concepção de trabalho assalariado, alienado. Não, eles estão refletindo a possibilidade de construção de uma outra sociedade. E é aí que as questões elas se colocam, né? Por que eles falam isso, né? Eu até separei aqui, tem uma passagem do Engels, né? Que o Engels, as cartas de Londres, né? Elas foram escritas em 1843, em 16 de maio de 1843, que o Engels afirma o seguinte, olha, prestem bem atenção, a Inglaterra manifesta um fato notável. Quanto mais baixa se encontra uma classe no seio da sociedade, e mais inculta no sentido correto do termo, mais próximo está do futuro e do progresso. Olha só, trabalhando o conceito de contradição. Isto é, em suma, o que caracteriza toda a época revolucionária que deu lugar ao cristianismo. Disse-se bem, abre aspas, os aventurados aos pobres, a sabedoria deste mundo se fez da loucura, afirma Engels. Quer dizer, por que isso, né? Porque Engels trabalha o princípio da contradição. E a superação de todo e qualquer modo de produção, vamos dizer dessa maneira, a superação da situação ao qual viviam os trabalhadores, ela seria posta por condições materiais, por condições concretas. Não existiria qualquer transformação no âmbito das ideias apenas, mas sim numa dimensão material. Quer dizer, o que isso significa? A condição material de ignorância dos trabalhadores que colocaria também as condições materiais para a construção de uma outra concepção de escola e de educação que fosse além disso. E é importante ter claro essa questão, porque quando a gente pega os textos tanto de Marx como de Engels, eles falam muito do conceito de instrução e não do conceito de educação. Tá? Por que isso, né?
Porque essa leitura não dá para se falar. Ela é feita em um contexto diferente do que se discute hoje. Hoje eu vou ser mais claro. Quer dizer, no período de Marx e Engels, a instrução era um conceito maior. A instrução ela tinha um pressuposto similar ao que se fala de educação hoje. E a educação era entendida como um processo mais do cotidiano. É por isso que tanto Marx como Engels falam a instrução da classe trabalhadora, a instrução dos proletários, etc. Por quê? Porque ele está pensando em um processo maior. Eles estão pensando em um processo de emancipação. Ora, onde é que se remete isso? Quer dizer, onde que essas questões estão postas? Ora, quando Marx escreveu o Capital, tem ali no livro primeiro, se não me falha a memória, aqui no volume segundo do livro primeiro, onde começa lá a maquinaria e a grande indústria, onde o Marx, por um lado, desenvolve uma tese. Então, assim, olha, essa é a forma mais avançada em termos produtivos e, consequentemente, constrói mais contradições. E, por outro lado, trabalha uma dicotomia posta no período, que é o seguinte, olha, o avanço tecnológico necessariamente não significa aumento de conhecimento dos trabalhadores. O Marx vai mostrar isso constantemente. Por quê? Porque o avanço tecnológico ele parte do pressuposto que com a divisão do trabalho precisa-se muito mais dos músculos do que da mente. Né? E lá na frente eu vou retomar esse exemplo de novo com vocês, discutindo a questão das gráficas, tá? Para mostrar que na realidade muitos dos trabalhadores perdiam o emprego com essa questão. Por quê? Porque muitos daqueles que faziam o próprio jornal, logicamente não produzindo cientificamente as notícias, mas sim operando as máquinas, eram analfabetos. Né? Isso gera uma discussão que eu achei, tem uma passagem muito interessante, né? Ao qual, porque você tem saídas para esse processo, tá? Que se dão tanto no campo da emancipação social, como a filantropia, ao qual tanto Marx como Engels são críticos nessa concepção. Né? E essa questão que eu vou dizer para vocês aqui agora, cabe muito nas análises. Né? Eu há um tempo atrás lia algumas pesquisas, vi alguns debates, né? Especialmente sobre a questão da cana, né? E ali tinha discussão da questão do capitalismo empreendedor, né? Aquilo que a gente até debateu em outro momento, né? Da necessidade da burguesia para alimentar a humanidade, né? Uma tese liberal, né? Ao qual no período histórico que nós vivemos, o Hayek foi beber nela, mas isso é tema para discussão um pouco mais à frente. E aí veio uma discussão no seguinte sentido. Eu até anotei aqui, olha, preste atenção. Olha só o que dizia a burguesia. Olha, se não empregarmos as crianças nas fábricas, elas ficarão em condições de vida desfavoráveis ao seu desenvolvimento. E no conjunto, este fato é verdadeiro, correto. Mas o que significa esse argumento posto no seu justo lugar? Olha só. Senão que a burguesia coloca primeiro os filhos dos operários em más condições de existência e que explora em seguida essas más condições em seu próprio proveito. Percebe? Ela invoca um fato de que é tão culpada como do sistema industrial, justificando a falta que comete com aquela que cometeu ontem. É uma discussão... Essa é uma discussão que já estava presente no século XIX e que ela se apresenta até hoje, né?
eu cheguei a ver em pesquisas, mesmo no interior da Petrobras. Eu me lembro quando veio isso, quando no auge das greves da Petrobras, uma questão que me marcou, isso foi quando veio um questionário da empresa, bem no período entre greves, a discussão das tecnologias de produção japonesa crescia, um ataque do entendimento neoliberal à redução da presença estatal na economia, e veio lá um questionário, e uma das perguntas do questionário estava escrita assim: olha só, o que você prefere? Que se reduza o seu salário ou que mande seu colega embora para você ganhar um pouco mais? Aquilo, confesso a vocês, quando eu vi aquilo me chocou, né? Até porque não só a mim, como os outros colegas que estavam ali perto, né, que eram todos militantes do movimento sindical, a gente briga e fala assim: olha só que interessante, viramos donos da empresa, né? Como se nós, trabalhadores no chão da fábrica, tivéssemos escolha a um processo como esse. Muito pelo contrário, nossa escolha era resistir a ele, né? Lógico que ninguém era coitado, muito pelo contrário, mas a escolha era resistir. Mas, por outro lado, quer dizer, essa dimensão aponta o entendimento de uma outra questão que diz o seguinte, quer dizer, transfere a responsabilidade da precarização existencial dos trabalhadores aos próprios trabalhadores, como que diz, olha, se não tivesse empresa todos morreriam de fome, né? Como é um entendimento aí, como se o capitalismo fosse uma espécie como fosse uma espécie do fim da história, assim, como diz o Fukuyama e outros lá, que eu particularmente duvido dessa tese, né? Porque parece que a história é construção humana, né? Ora, o que significa quando a gente relaciona essas questões? Eu acho que é aí que está o pressuposto. Quer dizer, ora, primeiro, quer dizer, todo o crescimento, né, especialmente da máquina a vapor, da dimensão da hidráulica, entre outros processos, né, criou uma força de trabalho, uma reserva de força de trabalho maior, né? Até porque dentro das leis postas explicativas postas dentro do marxismo, o exército industrial de reserva, vamos pôr dessa maneira, movimenta uma pressão constante do capital para com o trabalho, né? Ora, o que isso significa? Quer dizer, a existência de uma força de trabalho abundante e simplificada, quer dizer, colocou as condições para a exploração tanto dos trabalhadores, ou tanto tanto das crianças como das mulheres. Ora, por que isso? Porque na realidade, historicamente, a dimensão da exploração, tanto de um como de outro, atentou a um processo inerente ao próprio consentimento da família. É importante a gente ter claro que o período que se analisa, as leis trabalhistas pouco existiam, porque lei trabalhista é conquista, e quando a gente fala isso, significa o quê? Que o nível de mobilização e de organização dos trabalhadores em seu período. Lei trabalhista não é dada para ninguém, muito pelo contrário. A lei trabalhista ela é uma expressão política. E isso implica em algo extremamente nocivo. Por quê? Porque na própria dimensão da família, onde existiam relações de autoridade, tem um filme belíssimo para vocês verem isso, caso vocês tenham acesso, que chama Dines, Um Grito de Justiça, um filme belga, acho que até disse para vocês em outras aulas, né? Que discute a questão do trabalho infantil, especialmente nas indústrias de tecido, né? É um filme belga que mostra a formação do movimento operário na Bélgica e, consequentemente, as relações das classes que se dão em cima disso, né? E o que isso significa? Forma-se um processo, é isso que eu quero destacar para vocês, forma-se um processo
ao qual, e olha só que contradição que é isso, você tem a sociedade de trabalho escravo, né, ao qual gradativamente se transforma em uma sociedade de trabalho assalariado. Né? É lógico que o trabalhador assalariado ele vende a sua força de trabalho para o outro, mas hipoteticamente é livre para se locomover para onde quiser, falo hipoteticamente. Porém, na transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, o trabalho infantil e, consequentemente, o trabalho feminino, dada a condição social da mulher no período, implique uma continuidade, dentro de outros pressupostos, de uma concepção escravista de trabalho para as crianças. Por que isso? Né? Porque ao elas serem doadas é duro falar esse termo, né? Mas ao elas serem doadas para os donos dos meios de produção, os donos do meio de produção, abre e fecha-se aspas, assumiam a responsabilidade em torno delas, passavam a governar a sua vida. Até porque, em termos de políticas públicas, pela sua própria inexistência, essas crianças, consequentemente, praticamente não existiam. Esse era um pressuposto entendido por Marx e Engels. Quer dizer, utilizaram a força de trabalho analfabeta, por um lado, até porque a discussão da divisão do trabalho implicava na simplificação do trabalho, sendo que a pessoa que no período em questão não era necessário ser letrado para desenvolver determinadas funções, como a apropriação do trabalho infantil, uma espécie de venda dos filhos, né, pelos pais para os donos das fábricas em crescimento na Europa. Né? Ora, esse entendimento introdutório dessa questão coloca os pressupostos, né? E tem uma passagem, eu acho que até disse isso para vocês em outros encontros, quando você vai no Capital, né, o Marx faz referência às escolas que eram oferecidas aos filhos dos trabalhadores, especialmente fruto de pressão social que ocorreu, né? A questão dos cursos de qualificação profissional, né, que eram dados. Né? E é importante vocês observarem, isso também está lá na Maquinaria e Grande Indústria, né, que o Marx retrata, por um lado, o quê? Quer dizer, por um lado, a pouca escolaridade dos professores, e por outro lado, das crianças entrarem na escola e saírem muitas vezes piores do que entrada, porque as condições de aprendizagem eram fétidas, pegando o exemplo posto por Marx a partir da leitura dos textos de inspetores de ensino do século XIX na Inglaterra. Né? Ora, quando aponta essa questão, é por isso que eu disse para vocês que a discussão do trabalho infantil ele é intimamente ligada à discussão do que se convencionou, do que se denominou como ensino politécnico, ao qual no Brasil essa discussão vai ganhar, ela ganhou muita ênfase com o grupo do Saviani, né, e seus orientandos, o Saviani, a Lucília Machado, a Cássia Coenzer, o Gaudêncio Frigoto, e entre outros. Né? Porque parte de um pressuposto do que, tal qual eu disse para vocês antes, olha, se o índice de analfabetismo é intenso, e consequentemente pela própria herança iluminista do Marx, de entender que a tecnologia é uma vitória do homem sobre a natureza, partiria-se do princípio de se pensar uma outra concepção educacional. Né? E aí o Marx remete aos trabalhadores organizados a luta pela construção de uma outra escola que fosse além da concepção do entendimento burguês. É lógico que, como a gente debate desde que começou esse curso, pelo fato de ambos não terem desenvolvido propriamente dito uma pedagogia, nem terem formação na área de educação,
A discussão da politecnia ela se apresenta como princípios. Por quê? Porque Marx e Engels não tinham condições, penso eu, de elaborar conteúdos do que seria discutido dentro da escola, né? Tal qual como fez Pistrac e outros um pouco mais à frente na história, né? Não era essa a questão. Mas a questão que se põe, que se colocou para Marx e Engels na dimensão da politecnia era a necessidade veemente de emancipação dos trabalhadores a partir das condições concretas de precarização do trabalho e, consequentemente, das condições de vida. É por isso que, quando pensa-se uma alternativa, tá, parte do pressuposto de se entender a politecnia a partir de 3 pressupostos: a educação intelectual, a educação corporal e, consequentemente, a educação tecnológica. Por quê? Porque é dentro desse pressuposto que se colocariam a formação do homem integral, da omnilateralidade, vamos dizer assim, eu sempre enrosco quando falo essa palavra, da junção do saber e do fazer, da formação do homem integrado ao todo do seu tempo e não mais fragmentado pelo trabalho. E aí, né, eu tenho no texto do Marx, Instruções aos Delegados do Conselho Central Provisório, escrito em 1868, o Marx faz apontam alguns pressupostos, tipo assim, olha, eu até marquei aqui para mostrar para você. A divisão das crianças e adolescentes em 3 categorias. De 9 a 18 anos deve corresponder um curso graduado e progressivo para a sua educação, tal qual eu disse para vocês, intelectual, corporal e tecnológica. Os gastos com tais escolas politécnicas serão parcialmente cobertos com a venda dos seus próprios produtos. Esta combinação de trabalho produtivo pago com a educação intelectual, os exercícios corporais e a formação politécnica elevará a classe operária acima dos níveis da classe burguesa e aristocrática. Observem bem, né? Como eu disse a vocês em outros encontros, a politecnia, na sua totalidade, quer dizer, a superação radical da dicotomia entre o saber e o fazer, a construção fundamental da omnilateralidade do homem, ela é praticamente impossível no modo de produção capitalista. Porém, para a gente não confundir o que o Marx aqui coloca, tá? É que a resistência ela começa no modo de produção capitalista. E eu acho interessante quando analisa essa fala aqui do Marx, né? É lógico que a história há de comprovar se a dimensão politécnica é ou não uma saída. Nós não vamos também cair aqui em nenhum idealismo e nos contradizer no meio do caminho. Mas quando se ouve, especialmente na área de educação hoje, afirmar que as discussões marxianas ficam na crítica e não nas propostas, olha, aqui aponta exatamente o contrário. Olha, é uma proposta de escola para entrar em disputa. É lógico que a burguesia não iria utilizar esse conceito. Quer dizer, que vantagem teria nisso? Né? O entendimento de projeto de sociedade dela é outro. Né? Porém, é uma proposta que entra na disputa. Né? E aí aparece uma dimensão dentro dessa disputa. Eu achei interessante essa discussão quando fiz a leitura da obra do Marx para debater essas questões. Tipo assim, que apesar da precariedade, olha só que interessante que é isso, né? Apesar da precariedade educacional oferecida para os filhos dos trabalhadores, tal qual relatada lá no Capital, e eu já disse a vocês, tá? A dimensão que se apresenta, o que se observava no período era o seguinte, que as crianças que passavam um período maior na escola se dedicavam mais ao trabalho
se dedicavam mais à vida do que aquelas que não passavam, né? Porque isso, logicamente o Marx é lacônico nesse sentido, mas colocando assim que ela, até a produtividade dela era maior nesse sentido. Por quê? Porque ela tinha vontade de aprender, né? E aí entra, e é interessante, e vontade de aprender para tentar superar, eu disse para vocês que queria falar um pouco à frente, a própria questão do analfabetismo imperante de uma sociedade, né? Eu me lembro que disse alguns minutos atrás para vocês sobre a questão das tipografias, né? Ora, e é interessante quando se remete à história, né? Eu até por ser hoje professor aqui da Universidade Federal de Uberlândia, mas por ter uma origem do chão da fábrica, e ter trabalhado com máquinas, primeiro como metalúrgico, depois como petroleiro, o trabalhador que vem do chão da fábrica e vai para a universidade, que vai para o ensino superior, que faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, como no meu caso e outros, não se encantam com o fetichismo da máquina. Mesmo sabendo que para operar determinadas máquinas é necessário, consequentemente, o domínio de alguns conhecimentos, né? Nem sempre uma máquina mais sofisticada atenta a um maior conhecimento intelectual do trabalho pelos trabalhadores. O contrário, ocorre exatamente o contrário, né? E o Marx dá um exemplo para essa questão das tipografias, né? E ele diz assim, né? Olha, antigamente, olha só, nas tipografias inglesas, os aprendizes, de acordo com o velho sistema de manufatura e do artesanato, começavam pelas tarefas mais fáceis, evoluindo gradativamente para as mais complexas. Ou seja, está aprendendo no trabalho. Percorriam as etapas de uma aprendizagem até se tornarem tipógrafos completos. Saber ler e escrever era para todos uma exigência do ofício. Olha só o que eu estou dizendo para vocês. Observe o raciocínio. Tudo isso mudou com a máquina de imprimir. Esta precisa de duas espécies de trabalhadores. Um adulto, no caso o supervisor da máquina, e meninos, crianças, né? Até uso o termo meninos porque de 11 a 17 anos, hoje a gente falaria assim, adolescentes, cuja atividade consiste exclusivamente em colocar uma folha de papel na máquina e retirá-la depois de impressa. Olha só que grande parte deles não sabem ler. São geralmente criaturas embrutecidas, anormais. Para capacitá-los para seu trabalho, nenhum treino intelectual é necessário. Olhem só, não há possibilidade para o emprego de alguma habilidade, nem de discernimento. Seu salário, embora relativamente alto para os meninos, não aumenta na proporção em que eles crescem e a grande maioria não tem possibilidade de atingir a posição mais bem paga de maior responsabilidade, ou seja, de supervisor de máquina. Pois, para cada máquina, existe apenas um supervisor a que ela corresponde em regra. Ou seja, um supervisor para uma máquina que é operada em média por quatro crianças, 4 meninos. Quando se torna demasiadamente velhos para esse trabalho infantil, ou seja, com 17 anos, são despedidos e aumentam, e alguns ou vão para mendigância ou outros vão para a indústria do crime. Olha só, por que eu separei esse ponto para ler para vocês, né? Porque é lógico que tecnologicamente, se comparar a máquina impressa, tá, com a tipografia da manufatura, a máquina impressa ela é muito mais avançada do ponto de vista tecnológico, isso é inquestionável. Porém, para o desempenho das funções tanto em uma como outra, olha que interessante, também não quero generalizar, mas olha que interessante, na manufatura precisava de um trabalhador letrado. Por quê? Porque ele montava
as letras elas eram feitas, tinha que colocar letra por letra. Por isso que o trabalhador tipo, imagina como se fosse uma espécie de um carimbo desmontável, se é que a gente pode falar assim, isso para facilitar o entendimento. As letras elas eram montadas pelo próprio operador da máquina, por isso que ele precisava saber ler e escrever. Ora, com o advento da máquina impressa, ora, era a máquina que fazia isso e não mais o trabalhador. Ou seja, o trabalhador não mais montava as letras que seriam escritas no jornal ou num livro, pelo contrário, só punha o papel e tirava o papel. E para colocar o papel e retirar o papel não precisa de escolaridade alguma. Por que isso se dá, né? Eu entendo que quando a gente debate essas questões, é importante não ficar apenas no passado, mas ter relações com o presente, né? Até porque, como disse para vocês, né? Nas metalúrgicas, nas indústrias metalúrgicas, isso já tive a oportunidade de falar em outro momento, nas greves do ABCD, me desculpe retomar essa questão, mas eu acho que ela é pertinente nesse momento, né? Você teve uma primeira fase das greves do ABCD, que eram as denominadas greves de massas, greves do arrastão, numa fase ainda de pré-CUT, vamos falar dessa maneira, que a CUT ainda era um projeto em formação, pró-CUT, me perdoe, né? Mas na década de 80, uma segunda fase dos movimentos dos metalúrgicos partiam do pressuposto de parar a ferramentaria. Quer dizer, o que era a ferramentaria? Eram cursos de ferramenteiros projetistas que faziam peças essenciais para o funcionamento da máquina. No Brasil, o Senai, aí, herdeiro do fascismo, vamos falar dessa maneira, herdeiro da produção em massa e seus desdobramentos, né? Era quem formava esses profissionais que tinham uma centralidade profunda dentro da fábrica. Ora, com o advento da tecnologia, o que aconteceu? Quer dizer, esses ferramenteiros e ferramenteiros projetistas foram substituídos por máquinas, ao qual a máquina passa a fazer o serviço que era desse próprio ferramenteiro e, consequentemente, os trabalhadores foram fragilizados nesse propósito. Olha, cara, mas você poderia até me perguntar assim, olha, mas você é contra o avanço científico e tecnológico? Lógico que não, tá? Lógico que parte do pressuposto, a gente é a favor do avanço científico e tecnológico a partir da potencialidade social do uso dos seus resultados, né? Porém, nesse processo manifesta uma contradição, tá? Ao qual você tem um incremento tecnológico por um lado, que em determinados ramos produtivos, tentando fazer a discussão um pouco mais próxima de nós, não é acompanhado por um nível intelectual maior dos trabalhadores. Ora, por que isso acontece? Porque você tem, por um lado, a necessidade do capital revolucionar constantemente as suas formas de produzir. Isso é um processo histórico, intrínseco, né? E ao fazer esse processo, ao transformar, interligado a esse processo, as próprias relações sociais, não dá para desconsiderar também o nível de resistência dos trabalhadores, senão o trabalhador também passa a ser entendido como um detalhe técnico, que na realidade não é. Tá? O advento tecnológico, eu nem vou entrar no exemplo de refinaria de petróleo que eu falei para vocês em outra aula, porque é um exemplo que também vai fugir um pouco disso, tá? Ele atenta ao nível de resistência dos trabalhadores, aumentando produtividade por um lado e reduzindo a resistência por outro. Quer dizer, se a gente não entende isso, corre o risco de cair numa análise meio fictícia do que é o trabalho, né? Não chegando às análises até o chão da fábrica. Ora, o que significa esse constante revolucionar? Esse constante revolucionar forma um processo implicado na divisão constante do trabalho.
Mesmo hoje, observem para vocês verem que se fala em multifunção, tá? A multifunção, ela não retira uma divisão radical do trabalho, mas sim coloca um trabalhador para fazer tarefas fragmentares, ao qual o conhecimento produtivo está totalmente distante dele, né? Isso dependendo do local onde está uma empresa, porque isso é uma discussão muito complexa, não dá para colocar uma lei geral para isso não. Tá? E ao mesmo tempo, ao fazer esse movimento, que o trabalho ele se torna fluido, fragmentado, quer dizer, nessa fluidez que se entra a exploração do trabalho infantil, que se entra a exploração do trabalho feminino, né? Ao qual Marx e o Engels denunciavam isso no século XIX. Eu até separei aqui uma passagem para vocês, que é o seguinte, ó, o sistema de exploração, olha só, sem limites do trabalho infantil em geral e do trabalho domiciliar em particular, é mantido pelos pais que exercem sobre seus novos e terros rebentos uma autoridade arbitrária e nefasta sem freio e controle. E aí, coloca-se o seguinte, olha, que deveria-se ter um cuidado sobre esse controle que os pais têm com os filhos. Por quê? Porque se não houvesse uma mudança de políticas sociais, de pressões sociais nesse sentido, a escravidão ela retornaria com uma outra roupagem, vamos falar dessa maneira, né? Então é interessante, porque aí a gente percebe as diferentes leituras que aparecem dentro do próprio entendimento do marxismo, porque você tem na discussão sobre o trabalho infantil e sobre o trabalho feminino, Marx e Engels chamando atenção e colocando a necessidade da construção de políticas públicas, da construção de leis que proibissem essa relação. E olha só que interessante que é isso. Por quê? Porque partia do pressuposto que ao colocar essas leis também, as leis, como o Estado não é neutro, mas sim representante de classe, mas por outro lado também concilia, a questão maior do Estado é manter uma sociedade coesa, chamaria a atenção de parcelas da sociedade para a sua própria situação, né? E isso, a gente especulando um pouco aqui a partir da leitura, é que implica de você ter correntes dentro do próprio marxismo, o PCB, o antigo Partidão, talvez é um exemplo disso que eu vou dizer, de entender da necessidade de se tomar a estrutura por dentro, como estratégia, me perdoe, do público para atingir o público. Por quê? Porque o próprio Marx e Engels apontavam isso e, consequentemente, foi feita a leitura dessa questão. A criação de leis que reduzissem, a luta pela criação de leis que reduzissem a jornada de trabalho e a luta pela elaboração de leis que, na realidade, proibissem os pais de vender seus filhos como escravos, né? Ora, qual que seria para a saída para essas questões? O pressuposto que na realidade se põe, e eu acho que é aí que está a questão, ela é a seguinte, olha, o fato de se adotar políticas públicas, de se pressionar por leis que proibissem essa situação, por leis que reduzissem a jornada de trabalho das crianças, por leis que construíssem historicamente condições de igualdade na sociedade entre homens e mulheres, a questão de fundo proposta, eu acho que é aí que está a ruptura, é que isso era uma estratégia política. Tá? E uma estratégia política que necessariamente não acabaria nela mesma. Não sei se eu faço me entender. Tá? Ora, a questão maior para Marx e Engels era a superação do modo de produção capitalista.
Mas para que isso ocorresse, era necessário uma construção gradativa de uma consciência da sua própria, da necessidade dessa própria superação, uma consciência que viesse da própria, uma consciência coletiva vindo dos próprios trabalhadores. E aí que está a questão. Quer dizer, em nenhum momento, eu quero ressaltar essa questão para vocês. Marx e Engels ficavam no puro reformismo. Olha, construa-se, elabore-se determinadas leis que, consequentemente, se resolverão determinadas questões. Até porque, se a gente trouxer isso para os dias atuais, como você tem contradições dentro do modo de produção capitalista, e essas contradições se dão pelas próprias condições de atuação econômica, políticas, sociais, tanto dos países, entre os países centrais e os países periféricos. Observem bem, a questão que Marx colocou, na Europa se resolveu. Mas na Europa se resolveu muitas vezes à custa da manutenção do trabalho infantil, do trabalho escravo, entre outros, nos países periféricos, especialmente de crianças, né? É duro. A gente vê o nível de mortes que se tem em função disso, né? E o próprio nível de crianças que vêem o trabalho, que trabalham por condições miseráveis, tal qual os dados que o Lombardi colocou para vocês. Ora, qual que eu assim, encerro essa pequena videoaula para vocês, quer dizer, colocando o seguinte pressuposto. Como é que se superaria no entendimento de Marx e Engels essa condição na sua totalidade? Ora, essa condição não se superaria pelo reformismo, não se superaria pelo mero legalismo. O reformismo e o legalismo poderiam ser utilizados como estratégia para a superação do modo de produção capitalista. Por quê? Porque a exploração do homem pelo homem, é a essência da própria lógica da reprodução do capital, né? E ao fazer essas afirmações, a denúncia do trabalho infantil, a necessidade de uma formação de cunho escolar, articulando teoria e prática, manifesta em escolas de modelo politécnico, que se iniciariam no modo de produção capitalista como uma forma da escola dos trabalhadores, né? Como você fiel que diz aos autores, a instrução aos trabalhadores dentro desse princípio, ele só se superaria na sua totalidade com a superação do próprio modo de produção no entendimento dos autores, que seria a transição do capitalismo e, consequentemente, a sociedade comunista, né? E isso fica muito claro, né? Quando os autores remetem, tanto Marx como Engels remetem nas passagens do texto ao dizer assim, olha, mas os trabalhadores necessitarão do Estado em determinado momento até para implementar essa concepção de escola, né? Fala do Estado capitalista, penso eu, no início de um processo de resistência, mas depois fala do Estado no âmbito do socialismo para que essas escolas se alastrem, tá? Essa é a discussão posta hoje. Estou até adiantando a videoaula para facilitar a vocês a leitura do texto. E na terça-feira da semana que vem, dia 8 de maio, nós debateremos essa